Vou começar falando mal dos pais, brigando com os pais, brigando com os avós. Vou dar uma recapitulada no que a gente tinha conversado na live passada, da qual foi interrompida. Quando nós temos a genética de engordar, manter o peso ideal fica muito difícil, gente, tá? E eu vou falar para vocês como que essa genética chega até nós, tá bom? Essa alteração genética. Então, o pai é magro, a mãe é magra. A tendência genética da criança é ter o peso ideal, é ser magro, tá? Mas a mãe, por algum motivo, ela fica dando muita comida para a criança e alimentação errada. Então, em vez dela dar lá a sopinha amassadinha para o bebê quando nasce, que depois nós vamos falar disso, ela já bate tudo no liquidificador, coloca umas 3 colheres de óleo e taca na criança. E vai aumentando o tamanho das células gordurosas, tá? Elas vão ficando cheinhas de gordura. E essa criança que tinha tendência para ser uma pessoa com peso normal, ela vai se tornar uma pessoa obesa, uma criança obesa, tá? Quando chega lá pelos 2 anos, dá Coca-Cola, bolacha recheada, danoninho, e a criança vai ficando cada vez mais obesa. Acontece que quando a gente mantém uma situação física por algum tempo, por um tempo longo, acontecem mutações no nosso DNA, tá? Na nossa genética. Então, por exemplo, por que o povo que mora no Oriente tem o olhinho mais puxado, igual o meu? Não, eu não sou do Oriente, tá? Aqui foi não sei o que aconteceu, que o olho assim. Por que eles têm o olho assim? Porque é muito sol, então as pessoas começavam a ficar com o olho meio fechado, porque era muito claro. E de tanto eles ficarem com o olho meio fechado, foi entrando isso na genética. E hoje, os orientais, eles nascem já com o olhinho puxado, tá? Por que as pessoas que nascem no deserto, nos lugares muito quentes, eles já nascem mais moreninhos? Por quê? Porque já houve uma alteração o bronzeado já ficou na sua genética, tá? E a obesidade também, gente. Acontece uma mutação genética e a pessoa passa a ter, em vez de ter aquela tendência a ser uma pessoa magra, ela passa a ter uma tendência a ser uma pessoa obesa, tá? E isso, o que vai acontecer? Ela vai passar, em vez dela passar para os filhos dela, o que ela herdou dos pais dela, que era ser magro, ela vai passar para os filhos dela a genética de ser obeso. Então, quando você deixa o seu filho ficar obeso, quando você dá uma alimentação errada, você não está só prejudicando o seu filho, você está prejudicando o seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, enfim, você muda a genética da tua família, dos teus descendentes. Então, isso é uma responsabilidade bem grande, tá? Então, e ainda tem o seguinte problema quando você deixa o seu bebê, o seu filho pequeno, ficar gordo. O que acontece? Quando a gente enche pela primeira vez um balão de gás, uma bexiga, é difícil de encher, não é? A gente tem que colocar mais força no sopro. Quando a gente esvazia essa bexiga e enche novamente, ela já vai estar mais laceada, ela vai encher com mais facilidade. Se a gente fizer isso várias vezes, vai ficar muito fácil encher o balão. É isso que nós chamamos de efeito sanfona. Quando a pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, ela acaba ficando com uma tendência a engordar muito fácil, tá? Então, ela faz 1 mês de dieta, emagrece 1 quilo, aí em 1 semana que ela dá uma relaxada, ela engorda 3. Não é assim que acontece? Por quê? Porque as células adiposas estão laceadas e elas vão encher com muito mais facilidade. Entenderam? Então, a responsabilidade dos pais na alimentação dos filhos é uma coisa muito séria, tá? Tanto para a criança com obesidade, quanto a criança subnutrida. Tem criança rica, subnutrida. Tem muita criança rica, subnutrida. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há uns 3 anos no consultório. Eu recebi uma menininha, tá? Ela tinha na época 6 anos, e ela não tinha uma ficha de exame. Ela tinha
um dicionário já de exame. Era dessa grossura, assim, mais ou menos, o tanto de exame que essa criança tinha. Isso sem as pastas, tá? Então, ela trouxe para mim tomografia da cabeça, endoscopia, hemograma, exame de tireoide, enfim. Ela tinha todos os exames normais. E essa criança, todas as tardes, tinha dor de cabeça. E era um dor de cabeça que essa criança ia para a cama e ficava no escuro, muito, muito mal mesmo. Ó o gato lá atrás, quem tá vendo? Esse é o meu minhau. Pronto, foi embora, ainda bem. Aí logo eu volto pro consultório. Tá, então essa menininha, ela não tinha nada que pudesse justificar aquela dor de cabeça. E todas as tardes ela tinha dor de cabeça. E como uma consulta com bioterapeuta é longa, eu conversando com ela, né, enquanto eu examinava, fazia exame clínico, e conversava com ela, eu perguntei, o que você tomou hoje no café da manhã? O que você comeu hoje no café da manhã? E ela falou para mim, eu tomei um copo de Nescau e 3 bolachas recheadas. Falei, pode ser já, né, uma alimentação errada. Mas não era, gente, não era isso não. Espera um pouco que vocês vão ver o absurdo. Aí o que aconteceu? Eu quando perguntei para ela, e no almoço, o que você comeu? Eram 2 horas da tarde. Ela disse para mim, não, tia, a gente ainda não almoçou porque não deu tempo da vovó fazer almoço. Aí eu parei, respirei e falei para a avó que algumas pessoas, eu tinha que contar uma história, né, para poder fazer sentido, né? Porque se eu falasse simplesmente essa criança tem dor de cabeça por fome, não ia fazer muito sentido e ela ia falar, mas se ela tá com fome, por que ela não come, né? Mas quando a pessoa entra em cetogenia, já vou explicar, a pessoa não tem fome mesmo, tá? Então, quanto menos come, menos fome tem. Aí, eu falei para ela que existiam algumas pessoas que tinham o pâncreas mais acelerado, que metabolizavam a glicose mais cedo e que precisavam comer de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas. Peguei um receituário e fiz uma tabelinha, horário do café, horário do almoço, horário do lanchinho da tarde, horário do jantar, horário de uma ceiazinha. Gente, hoje essa criança está com 9, quase 10 anos. Se ela mudou agora, eu encontrei com a avó dela no salão uma semana retrasada e a avó dela disse que ela se mudou. Mas até quando ela estava aqui, se ela passasse do outro lado da rua, eu tinha que falar para ela, calma que eu vou atravessar. Porque senão ela atravessava na frente dos carros para vir me abraçar. Ela diz a minha doutora, né? Vamos na minha doutora? Por quê? Essa criança estava sofrendo há muito tempo com dor de cabeça. O problema dela era alimentação, fome, né? E não havia nada que conseguisse resolver que não fosse comida. Então, uma pessoa de boas condições financeiras, uma criança muito bem tratada, né? Limpinha, bem vestida, com roupa de marca, mas que não estava sendo alimentada da forma correta e isso estava gerando enxaqueca. Tá? Então, olhe só que problema, que grave isso, né? Então, tanto tem a parte de que a alimentação está errada porque a criança está morrendo de fome, sentada em cima de uma montanha de comida, quanto aquela criança que está comendo de forma errada. Então tá, então vamos organizar isso e vamos começar a alimentação aonde deve, tá? Então, a mãe se viu gestante. Então, a partir desse momento, ela precisa ter a responsabilidade de que o que ela come também vai formar o gosto. Não é só vai formar o bebê, vai formar o gosto culinário do bebê. Entenderam? Por quê? O docinho, ele vai pelo cordão umbilical e a criança consegue sentir que a glicose que ela está recebendo dá energia. É gostoso, dá uma sensação diferente. O que acontece quando a mãe vai fazer um ultrassom e quer muito ver o sexo do bebê e come um chocolate antes de fazer? Meia hora antes, olha a dica. Meia hora antes de fazer o ultrassom, come um chocolate. O bebê fica maluquinho. Ele começa a se mexer muito, porque ele está recebendo uma dose alta de glicose, tá? Oi, Thales. Que bom que você está aí. Adriana Ferreira. Oi, linda. Então,
E o bebezinho, ele já vai entendendo, mesmo antes da sua formação neurológica, que a completa, né? Que a glicose, o docinho, dá um barato. Entendeu? Então, a criança que a mãe, quando gestante, come muito doce, ela já vai nascer com preferências para o açúcar, para o doce. E quando a mãe come pouco doce, pouca glicose durante a gestação, essa criança vai nascer com o paladar mais preparado para receber novos sabores. Tá? Então, durante a gestação, comer açúcar, comer coisa doce o tempo todo, não vai fazer mal só para a mãe que vai engordar e vai se encher de estria e desenvolver uma diabetes, e o bebê pode nascer pré-diabético ou diabético e ter problema no nascimento e ter que fazer um parto cesárea antes da hora e etc, etc, tá? É uma coisa que vai para a vida toda. Ó, Cris Lima. Oi, Cris. Isso, me mandem coraçãozinho, que eu fico feliz. Então, gente, a gestação é um momento muito importante, onde a mãe tem que entender que ela não é mais responsável somente pelo seu próprio corpo, tá? Então, durante a gestação, a mãezinha tem que comer de forma correta, tá? Deixa eu abaixar aqui o som aqui, porque veio um menininho aqui e ergueu o som do celular. Fala oi e vai embora. Oi. Tá, agora vai embora. Tchau. Crianças, férias. Ai, ai. Deixa aqui, peraí, pra eu não brigar com ele perto de vocês fechem os ouvidos. Ícaros, agora eu tô trabalhando, vai embora. Acho que eles não fecharam o ouvido. Tá, acho que eles não fecharam o ouvido, ele falou. Então, gente, continuando, né? Aí nasce o bebezinho. A mãe não abusou do açúcar, ela comeu muita fruta, muita verdura, muitos legumes, ela comeu pouco carboidrato, não deu preferência para raízes, né? E então nasce lá aquela criança saudável, com o peso correto, dentro do tempo certo. Ela suplementou com ômega 3, sabiam, gente? Que a mamãe que suplementa com ômega 3, o bebê nasce de forma mais fácil, o bebê nasce mais saudável e mais inteligente. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, é obrigatório o médico receitar ácido fólico para a gestante, não é? Na Alemanha, ele tem que receitar o ômega 3 também. É obrigatório ele receitar o ômega 3. Olha que interessante, né? Então, as minhas mãezinhas que fazem o pré-natal coadjuvante com o convencional, junto comigo, elas tomam o ômega 3, tá? Os bebês nascem mais espertos, mais inteligentes, e elas ficam com uma pele muito melhor. Daí também a gente faz alguma coisa para não manchar a pele. Enfim, tá? A suplementação na gestação é bem interessante. Mas tá, então nasceu o bebê, e o que esse bebê vai receber de alimentação nos seus primeiros 6 meses de vida? Teta. Só o mamar, tá? Ai, mas eu não tive leite, né? Bom, eu sei que existem mulheres que têm problema de prolactina e acabam não conseguindo produzir leite. Eu sei. Então, tá, vai fazer o quê? Né? Não pode dar o teu bebê para a vizinha amamentar, tá? Cada mamãe tem os anticorpos que o seu bebê necessita no seu leite. Então, quando uma outra mãe amamenta a criança, pode ter risco de contaminação de muitas doenças, tá? Pode levar até o bebê a óbito. Ai, mas e os bancos de leite? Banco de leite é outra história, porque o leite é pasteurizado, é preparado para que possa receber, tá? Então, o banco de leite, sim. A ama de leite, não, tá? Não pode. Então, daí vai fazer o quê? Daí vai dar fórmula, você vai fazer o quê? Né? Não tem leite. Mas não, meu leite tá fraco. Não, então você vai melhorar a qualidade do teu leite. Existe leite fraco? Existe sim, gente. Por quê? Se eu falar para você agora, vá ali na tua cozinha e pegue aquela nota de $100 que está na sua gaveta de talheres. Você pode ir lá correndo e trazer para mim essa nota de $100? Por quê? Porque não tem uma nota de $100 na sua gaveta de talheres, eu acho.
né? Gaveta de talheres não é lugar de guardar dólar, tá, gente? Então, a mãe não vai poder dar para a criança aquilo que ela não tem. Então, se a mãe está com deficiência de substâncias no organismo dela, como que ela vai dar isso para a criança no seu leite? Entendeu? Então, não é lenda dizer que o leite está fraco. Além disso, tem o problema de que tem mamãe que tem muito do leite do colostro, né, que é o primeiro leitinho, e pouco do leite gordo. Ou a mamãe que não sabe amamentar. Então, para tudo isso, tem jeito, gente. A mãe pode ir no posto de saúde, as enfermeiras vão ajudar e vai conseguir com que esse leite seja suficiente, seja sustentável, tá? Então, em alguns casos, não vai ter jeito, eu sei, né? Eu lutei muito porque o Ícaros nasceu com hipotiroidismo e com a língua colada. Então, até a gente descobrir que ele tinha hipotiroidismo, foram uns 15, 20 dias. Então, nesses 15, 20 dias, ele perdeu peso. Ele não tinha força para sugar, porque ele era fraquinho. Como ele estava em cetogenia, que eu já vou explicar o que é, ele não chorava, porque ele não sentia fome. Aí, quando a gente descobriu que ele estava com hipotiroidismo e que estava com a língua pregada, a gente foi lá e cortou. Só que daí o meu leite estava pouco, porque tinha sido pouco estimulado. Então, foi um processo de 1 mês tentando fazer com que ele pegasse peso. Ele nasceu com 3,450, ele era um bebê enorme, porque ele é prematuro de 36 semanas, e mesmo assim ele era grande, gordo, né? E aí ele estava com 2,900 depois de 1 mês. Então, ele ia morrer, a gente não ia conseguir salvar ele. Então, a gente teve que entrar daí com uma suplementação, com uma fórmula. Quando ele estava mais ou menos com 1 mês e meio, eu descobri que eu estava com câncer e tive que parar de amamentar. Então, o Ícaros não recebeu a amamentação que deveria receber. Graças a Deus, ele é uma criança super saudável, porque a gente conseguiu suprir essas necessidades de outras formas, né? E acabou dando tudo certo. Então, gente, a criança, ela precisa... O que ela precisa até os 6 meses de idade? Até os 6 meses de idade, ela precisa do mamar, só da amamentação, tá bom? Então, você dando leitinho materno para a criança, não precisa dar chá, não precisa dar água, né? A criança vai ter menos cólica. Se você dá chá, se você dá água, o pH do trato digestório da criança ainda não está acostumado com aquelas substâncias, aí que vai dar a cólica, gente, tá? Então, não dá chá, não dá água. O que a criança precisa até os 6 meses de idade é mamar, tá? Livre demanda, não sei, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas, não quero entrar nessa questão, mas eu acho que quando você dá uma mamar a livre demanda, você corre o risco de ensinar para o teu filho que tudo se resolve com comida, né? Então, porque a criança tá com saudade de você, ela chora, você dá o peito. A criança tá com dorzinha de ouvido, você dá o peito. A criança tá só querendo fazer um denguinho mesmo, você dá o peito. Ela tá com sono, você dá o peito. O que você está ensinando para o teu filho? Qualquer problema que você tiver, meu filho, resolva com comida. Entendeu? Então, eu questiono um pouco a história da livre demanda por causa disso, tá? Então, vamos pensar bem nessa história de livre demanda, de a criança deu uma gemida, coloca o peito na boca da criança, porque eu acredito que isso não faz bem para o futuro. Tá, daí o meu bebê fez 6 meses. Então, eu vou introduzir para ele, não tudo de uma vez, gente, não dá tudo de uma vez. Então, você vai... Primeiro, tem alguns pediatras, alguns nutricionistas, que eles falam primeiro para dar o doce. Eu acho que se der primeiro o doce, corre o risco da criança desenvolver um gosto mais aprimorado pela glicose, pelo que é adocicado, tá? Então, como que a gente vai introduzir? Um dia você dá só o chuchuzinho amassadinho, você não vai bater nada no liquidificador, não vai. A criança tem que sentir, entendeu? Sentir que ela tá mastigando alguma coisa, que é para ela sentir o paladar, para ela se acostumar com o paladar. No outro dia você vai dar só a batatinha,
No outro dia você mistura a batatinha e o chuchu, mas não vai misturar assim, bater tudo no liquidificador. Você amassa separadinho, sabe aqueles pratinhos que são separados, que tem o lugarzinho para pôr o arroz, o feijão, a carninha, tudo separadinho? Então, você vai colocando tudo separadinho, ou mesmo no mesmo prato. Nos primeiros dias, a criança não vai comer para se alimentar. Nos primeiros dias, ela vai comer para aprender a comer, entendeu? Então, o que vai... É um pouquinho que ela coma, 2 colheradas que ela coma, já é uma vitória. Não precisa você querer colocar teu bebê ali sentado na tua frente e fazer que ele bata um prato de comida, porque não é assim que se introduz a alimentação. Assim você cria frustração no teu bebê e em você, tá? Então, você vai fazer de uma forma de que seja separadinha as coisas e cada paladar dele ser desenvolvido, tá? Depois de umas 2 semanas que você começou a dar as coisinhas para ele, aí você pode introduzir uma fruta, tá? A fruta não pode também ser batida, gente, porque quando você liquidifica alguma coisa, você quebra as fibras. Quebrando a fibra, você vai estar dando uma bomba de frutose para o teu bebê que pode prejudicar o fígado dele, tá? Então, você tem que amassar, moer, raspar. É um saco raspar maçã? Eu sei que é. Também achava. Mas você não quis um filho? Então, agora curta. Agora faça a tua parte. Por quê? Porque não é para agora, é para o futuro. É para muito além. Olha lá, ó, o Marcelo e a Silvia, eles convidaram o Oswaldo Lima Costa para ver a minha live. Então, quero agradecer o Marcelo e a Silvia e quero dar bem-vinda ao Oswaldo Lima, tá? Então, depois do momento que você fez a introdução da alimentação para o seu bebê, e você não deu suco e você não deu chá, você deu o quê? Água. A partir dos 6 meses, você vai dar água, tá? Então, não pense que teu bebê precisa do suco de fruta, porque ele não precisa. Tá? O suco de fruta é veneno. O suco de fruta vai fazer com que a criança receba frutose demais e desenvolva um gosto errado, né? Do suco de fruta para o refrigerante é um pulinho, tá bom? Então, tá. Aí, acontece que a criança vai ficando um pouquinho maior e a tia traz danoninho. E daí, você dá danoninho pro teu filho? Eu não dou. Ícaros não come danoninho. Quando ele vai na casa de alguém e às vezes dá um danoninho, às vezes, muito raramente, ele come. Mas ele não desenvolveu o hábito em comer esse tipo de alimento. Então, ele não sente falta. Na minha casa, não tem. Não tem danoninho, não tem bolacha recheada, não tem, raramente tem leite, não entra. E eles não sentem falta. A Camila até sente um pouquinho mais de falta. Outro dia a gente até foi ao cinema e ela optou em levar no cinema um pacote de bolacha recheada. Eu até briguei com ela, né? Por quê? Porque ela tinha o hábito de comer esse tipo de coisa. Então, ela ainda sente um pouquinho de falta. Mas o Ícaros não. O Ícaros passa bem meses, anos, sem comer bolacha recheada. Mas a tia trouxe o danoninho. Aí é um problema, né? Eu sei, porque o meu filho mais velho, ele comeu salgadinho e Coca-Cola de uma vez só, com 2 anos, porque a tia deu, né? E naquela época eu ainda não era bioterapeuta, eu era professora, mas eu já tinha uma certa consciência disso. Mas ela deu, ele comeu, né? E graças a Deus, hoje em dia ele tem uma alimentação super saudável, ele tá com 20 anos, ele não toma nenhum tipo de refrigerante, ele não come porcaria. E graças a Deus a gente acabou conseguindo adaptar uma alimentação legal, embora a avó e os tios dessem bastante porcaria para ele, né? Com o Ícaro já foi diferente, porque daí eu já tinha mais autoridade, né? Já era mais velha, já tinha mais autoridade para dizer não e pronto. Tá, mas vamos dizer, a tia não trouxe. Você vai no mercado. Você vai no mercado e você compra danoninho, salgadinho, bolacha, tal, e traz e coloca pote, sabe, dona Silvia? Pote com chocolate, pote com bala, e deixa lá no alcance da criança. Gente, essa criança vai desenvolver hábitos alimentares errados e a culpa é de quem? Ela foi ao mercado? Ela comprou isso? Não! Quem foi ao mercado foi você.
A criança não trabalha, a criança não dirige, ela não vai até o mercado comprar todas essas porcarias. Se tem em casa, ela come. Se não tem em casa, muito raramente ela vai pedir. Quando ela pedir de vez em quando, você pode até dar, né? Mas se está ali ao alcance da criança, é isso que ela vai comer. Agora, se ao alcance da criança tiver frutas, na hora que ela sente vontade de comer um docinho, o que ela vai comer? A fruta que está ali na mão, entendeu? Então, gente, a responsabilidade é única e exclusivamente dos pais. Depois que eles crescem, viram adolescentes, aí eles têm até a liberdade de ir lá e comprar alguma porcaria. Mas se eles não têm o hábito, eles não vão ter necessidade disso sempre. Eu não sou radical. Meus filhos, às vezes, até coca tomam. Eu evito o máximo, mas às vezes vai na casa de alguém, ou então vai num restaurante, numa lanchonete, que não tem outra coisa. Não servem outra coisa, só servem a dita cuja do refrigerante. Aí vai fazer o quê? Vai comer lá um hambúrguer sem nada no seco? Não dá. Então, daí acabam tomando um refrigerante. Mas é muito raro. Na minha casa não tem, não entra. Tá? Então, tá bom. Agora cresceu, né? E vai ter as suas próprias escolhas. Tem uma fase que a criança, toda criança, ela quer ser vegetariana. Tá? Ela tem uma fase que ela quer ser vegetariana. O Ícaros, ele fala assim, eu vou ser vegetariano. Aí eu faço alguma coisa com carne, ou a gente vai a algum lugar que tem carne, ele fala, acho que eu posso ser meio vegetariano, né? Porque ele adora carne. E acaba comendo a carne. Ser vegetariano tem três motivos pelo qual você pode ser vegetariano. Porque você acha isso saudável, e isso pode ser um erro. Porque você tem peninha dos animais, ou porque você não gosta de carne. Aí eu vou mostrar para vocês o que... Olha lá, o Oswaldo colocou uma coisa muito séria ali, ó. Que bom programa. As crianças são vítimas dos adultos. É bem isso. As crianças são vítimas dos adultos. Então, a responsabilidade do adulto é cuidar da criança e não levar ela para o mau caminho. Tá? Aí, tá. Cresceu, você vai ter os seus próprios hábitos alimentares e você opta em ser vegetariano, por algum desses motivos. Se for por causa de saúde, você não está completamente correto. Por quê? Vamos pensar como Deus? Agora nós vamos pensar como Deus. Então, Deus pensou assim, eu vou fazer o ser humano e ele vai ter necessidade de vitamina B12. Mas o único lugar que vou colocar vitamina B12 suficiente é na carne. E ele vai poder não comer carne. Tem lógica? Não. Então, se Deus colocou a B12 em quantidade suficiente somente na carne, é porque a gente precisa de carne. Então, se você está virando vegetariano por motivo de saúde, então você precisa questionar até onde isso está correto ou não, se Deus é um cara que sabia o que estava fazendo ou se isso foi uma falha dele. Tá? Aí é com você e ele. Não sou eu que estou falando. Quem falou foi Deus. Vou fazer a B12 suficiente somente na carne. Tá? Converse com ele. Aí, você tem um outro motivo. Não, você tem peninha dos animais. Tá? Então, você não vai comer carne porque você tem pena dos animais. Filosoficamente falando, o tomate também tem vida. Ele também sentiu dor. Então, ele só não tem olho e boca para gritar e olhar para você pedindo misericórdia. Mas tá, tudo bem, isso daí é filosofia. Você, por pena dos animais, você não quer comer carne. Então, você precisa suplementar com vitamina B12. Quem é vegetariano precisa suplementar com vitamina B12. Entendeu? Acende todas as luzinhas aí para você contar com seus amigos vegetarianos. Quem é vegetariano precisa suplementar com vitamina B12. Você não vai ficar com deficiência. Fazer o exame de B12 de 4 em 4 meses para ver como que está essa vitamina no teu organismo, tá bom? E se for porque você não gosta de carne, também você precisa suplementar, tá bom? Então, aí você vai escolher a tua alimentação. E vamos dizer que você seja adepto dos sucos detox e dos verdes, suquinhos batidos e vitaminas e etc, etc. Você precisa tomar muito cuidado com isso também, pelo seguinte. Quando você liquidifica
alguma fruta, você quebra as fibras. Ah, mas a dieta de Gerson você toma suco o dia inteiro. Sim, você toma suco o dia inteiro, com fibras o dia inteiro. E o suco não é liquidificado, é prensado. É outra história. É outra coisa. Você vai tirar o sumo da fruta. Não vai fazer suco dela, tá? Então, na frutose não vai ser quebrado. Então, precisa tomar cuidado, gente, com a quantidade de suco. Quem é fitness, né? E faz o detox e toma aqueles suplementos para atleta. Também precisa tomar muito cuidado, gente, porque aquilo lá se deposita no rim, se deposita no fígado. Eu tenho um paciente que tem sérios problemas no fígado e eu tenho certeza que foi por causa do excesso de suplementação que ele tomava, whey protein, muito, todos aqueles suplementos de atleta lá ele tomava de uma forma indiscriminada, tá? Então, você precisa saber que o teu organismo necessita de substâncias boas, puras, vitaminas, minerais, sais minerais, poliminerais, enfim. Tudo isso vai ter na alimentação. Ah, Jesus. Pega lá de novo aquela nota de $100 que está na tua gaveta de colher. Traz ela para mim. Se a terra está pobre, o alimento fica pobre. Então, para vocês terem uma noção, há 20 anos atrás, se o homem comesse 4 tomates por semana, ele tinha selênio no organismo suficiente para evitar o câncer de próstata. Hoje em dia, se ele comer 40 tomates por dia, ele não tem. Entendeu? Então, o que precisa? Uma suplementação. Então, sabe aquela história que no futuro a gente vai comer cápsulas? Né? É mais ou menos por aí, gente. Porque tem que ter um acompanhamento, ver o que precisa. Por exemplo, 80% dos brasileiros estão com deficiência de vitamina D3. A gente viu isso na live da vitamina D3, lembra? Tem como viver hoje em dia no Brasil e tomar sol 3 vezes por semana por 20 minutos com 60% do corpo exposto? Quem pode, legal, mas é uma pequena minoria. Então precisa suplementar com vitamina D3, senão fica com essa deficiência. Ela é responsável por muitas funções no organismo, a pessoa acaba adoecendo. Tá? Então, olha lá, ó. Quem faz a dieta cetogênica, então tem que suplementar B12, né, Jô? Não, a dieta cetogênica você come carne. Dieta cetogênica você não come carboidrato. Na dieta cetogênica você vai poder comer proteínas e gorduras. Então você come carne normalmente, tá? Agora, quem faz uma dieta alcalina ao pé da risca, aí não come carne, porque carne é ácido, tá? Os meus pacientes fazem uma dieta alcalina de controle. Então, como acontece essa dieta alcalina de controle? Você vai poder sim comer alimentos ácidos, mas você vai balancear essa acidez do teu organismo usando alcalinos. Então, por exemplo, eu comi no almoço carne e feijão, 2 ácidos. Então, de sobremesa, eu como um suco de limão e uma melancia. Aí, eu comi 2 formadores de alcalino que vão balancear aquela acidez que eu comi lá com o feijão e com a carne, tá? A dieta cetogênica come carne, sim. Come, inclusive, bastante carne, tem que ter um controle daí das proteínas, porque tem gente que fica com excesso de proteína, porque faz uma dieta cetogênica de pobre, né? Porque a dieta cetogênica, se você tiver dinheiro para você investir na tua saúde, ela pode ser muito rica e muito gostosa. Mas se você tiver pouco dinheiro, você vai acabar comendo carne moída, presunto e olha lá, e queijo. Aí você vai ficar com excesso de proteína, tá? Então, precisa tomar bastante cuidado também. Todas as dietas, elas precisam de um acompanhamento de um profissional, tá? O profissional habilitado para dieta pela lei é o nutricionista, tá? Então, o que acontece também? Hoje em dia, tem muita gente fazendo coach de nutrição e não é nutricionista. Então, isso pode sim colocar a saúde da pessoa em risco, precisa tomar cuidado com isso para ver se essa pessoa é preparada. Eu sei que existem leigos, né, autodidatas, que são muito mais bem preparados do que o melhor endocrinologista. Eu sei, eu reconheço isso, mas precisa tomar cuidado para ver se está sendo feito tudo certinho, se não está ficando deficiência de vitamina, alguma coisa assim, tá? Então, o principal recado que eu quero dar, né, aos pais é que
a alimentação, aquilo que entra dentro da tua casa, pode ser bênção ou pode ser maldição. Para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto, porque isso vai alterar a cadeia genética dele. Tá? Então, a criança não vai no mercado, a criança não trabalha, a criança come aquilo que ela tem em casa. Tá? Então, se você traz porcaria para dentro da tua casa, você é o responsável pela saúde do seu filho. Não somente por ele ser obeso, desenvolver diabetes, desenvolver problemas cardíacos e passar por constrangimentos de bullying e etc, etc, tudo isso que é visível, como um problema maior, até mesmo um câncer futuramente, tá? Então, vamos cuidar da alimentação dos nossos filhos, é responsabilidade dos pais, tá? Então, eu acredito que hoje não tem muitas perguntas, porque foi mais uma surra do que uma ajuda, mas eu acredito que vai ser útil, principalmente para quem pretende ser mãe, pretende ser pai, ou tem criança pequena, ou ainda que já sejam grandes, sejam adolescentes, ainda dá tempo de correr atrás, de mudar isso, de ensinar o caminho em que a criança deve andar para que quando grande ela não se desvie dele e acabe se intoxicando. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe. Conseguimos aí 42 minutos de live sem cair a internet. Muito obrigada, né, à empresa que me serve a internet aí, para que esse trabalho foi possível depois de muita briga, tá bom? Então, brigadão, gente. Deus abençoe. Até quinta-feira, que vem às 13 horas no Conexão na Cidade. Oi, mãe. Mãe.